A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o irmão Reidson, ou o professor Reidson, para ser melhor. Nós vamos comentar a lição de adulto, essa lição tão boa, tão rica, tão maravilhosa, que nos traz grandes ensinamentos. Antes de a gente comentar a lição do número 7, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância o seu comentário e o seu likezinho, porque o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra, que é o intuito deste canal, levar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, de purificação, que leva o homem aos céus. A lição que nós vamos comentar, a lição número 7, ela tem como tema o perigo da murmuração. Olha só que tema maravilhoso. O textuário que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 10, que diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática não diz assim. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Olha só, você vai ver ao longo desse estudo falar sobre o perigo da murmuração. E foi uma das coisas que causou grande destruição ao longo da história da Bíblia, aos antigos, e ainda causa hoje grandes desastres, grandes prejuízos ao salvo que quer caminhar para o céu. Isso que a gente leu aqui, foi o texto, foi a primeira base da lição. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo número 7. A outra base da lição também está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 10 e o versículo número 11. Eu peço que você leia com seus alunos, porque é de suma importância, é o que vai dar sustentação à aula. A lição ela tem 3 objetivos e cada objetivo ele é subordinado a cada tópico da lição. Quando você conclui cada tópico, você está concluindo cada objetivo. Eu vou aqui listar para os irmãos para você entender melhor. O primeiro objetivo é explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. O segundo objetivo é mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. O terceiro objetivo é saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Quer dizer, a murmuração nos impede de alcançar a vida eterna. A introdução da lição, ou parte da introdução, podemos dizer assim, diz assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Quer dizer, a ação que vem do inimigo, que vem para atacar-nos, nos atacar, mas também há ações que vem de dentro de nós, que eu digo que é da natureza humana, que nos leva a cometer coisas que não agradam ao Senhor, certo? E uma delas é o pecado da murmuração. A gente vai tratar nessa lição sobre isso, o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada para o céu, que pode nos levar à queda. Que foi o que aconteceu no Antigo Testamento, a queda do povo de Deus. E ela não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Quer dizer, antes da murmuração, nos adentra, irmão Reis, a incredulidade, que causa também destruição ao povo, e causou destruição e causa ainda nos dias de hoje. Exatamente. Então, a murmuração que ela vem após
essa incredulidade, ela causou a destruição de muitos, principalmente ali dos israelitas, né? Naquela primeira geração que saiu do deserto. E é isso que nós vamos começar a tratar agora. O primeiro tópico da lição vai falar a murmuração na Bíblia. Então, ela vai falar o que é murmurar, o comportamento dos murmuradores e o crente murmurador. Então, eu irei agora falar o primeiro ponto do primeiro tópico. O que é murmurar? Então, a Bíblia ela vai trazer alguns exemplos, né, de murmuração, e aqui principalmente no Antigo Testamento. Temos aqui também uma referência ao Novo Testamento. E no hebraico, né, o Antigo Testamento ele foi escrito, temos o verbo liin, e que quer dizer o quê? Murmurar, quer dizer resmungar, reclamar, murmurar. E em Números capítulo 14, 36, que é o que o comentarista coloca aqui nesse ponto, vai tratar justamente dos espias que Moisés mandou a verificar a terra. E quando eles retornam, diz que com aquela má mensagem que eles trazem, com aquele desânimo, ele faz com que a congregação de Israel venha murmurar, né? Quer dizer, ele venha resmungar, venha reclamar contra Moisés. Então vemos um grande exemplo aí do que não deve ser feito e de murmuração no Antigo Testamento. Vemos também Lamentações 3,62, outro sentido também, parecido com o primeiro da palavra murmurar, que quer dizer pensamento, conspiração, que é quando ali estavam se conspirando contra o profeta Jeremias. E vemos também o verbo goguzo, né? E aí vemos ali em João 7,32. E vemos também o sentido de murmurar também, que significa resmungar, queixar-se. Então, queixar-se, resmungar, reclamar, murmurar, né? Está todo no mesmo significado ali no Antigo Testamento e também aplicado nos dias de hoje. E por último, nessa informação aqui, nessa parte do significado do que é murmurar, vemos também em João capítulo 7, versículo 32, para citarmos aqui o exemplo do Novo Testamento, né? Que vem falar sobre confabulam secretamente. Estão ali tramando secretamente, estão reclamando, queixando. Então é outro significado, né, da palavra murmurar, e aqui sendo aplicado no Novo Testamento. Então a pessoa que é murmurador, aqui o comentarista ele vem falar, é uma pessoa que é dominada pelo descontentamento. E isso, esse pecado, o cristão que está na caminhada para o céu não pode cometer, não pode ter em sua vida. Não pode estar descontente. Quer dizer, é aquele crente que faz oposição, que está sempre na oposição, sempre se queixando, né? Como vamos ver outros exemplos aqui na nossa lição. E temos aqui então, para fechar esse primeiro ponto, né, exemplo em Êxodo 15, 24, quando o povo ele se queixa, ele murmura e reclama contra Moisés. Em Números 16, 41, quando o mesmo povo lá de Israel vem se queixar contra Moisés e contra Arão agora, né, as duas lideranças ali naquele momento de transição ali para Canaã. E Números 14, 27, é quando Deus vai reclamar e vai dizer que o povo tem murmurado contra ele. Quer dizer, o povo não só murmurou contra Moisés, não só contra Arão, mas murmurou contra o próprio Deus. Amém. A gente está vendo só o conceito de murmuração, que foi nesse primeiro ponto. O segundo ponto do primeiro tópico vai tratar sobre o comportamento dos murmuradores. Vai ver sobre o comportamento, como é que ele se mostra. Você pode perceber que uma pessoa é murmuradora pelo seu comportamento, que às vezes disfarçado de santidade, mas não é santidade, é só um disfarce, parece, mas não é. Ele fala aqui na lição que, de acordo com os dois testamentos, quer dizer, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Não é diferente dos dias de hoje, não. Estava no meio do povo de Deus. Entre os israelitas e nos dias de Moisés. E nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Quer dizer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como nos dias de hoje, a murmuração ela subsiste até os dias de hoje. As pessoas parecem que gostam, abraçam muito isso. E como eu falei, disfarçado de santidade, que não tem nada de santo nisso aí. Quer dizer, na igreja lá em Jerusalém, no início, esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, sarcásticas. Olha só esse comportamento sarcástico,
que mostra muito bem como é a pessoa. Quer dizer, o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Quer dizer, chegou a ameaçar a igreja em Atos dos apóstolos. Os apóstolos teve que correr rapidamente para corrigir esse espírito de murmuradores. Por isso é preciso ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Ele altera a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, também a nossa saúde espiritual, porque ela chega a causar o rompimento da nossa comunhão com Deus. Isso é um mal terrível. Então, isso a gente está vendo sobre o comportamento dos murmuradores, que foi desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias de hoje, irmãos. Exatamente. Então, a murmuração ela esteve presente dentro do povo de Deus, né? O que não deveria acontecer, mas infelizmente o que aconteceu, o que acontece. E para concluir esse primeiro tópico, vemos agora o crente murmurador. Então vamos ver agora o crente na atualidade murmurador, algumas características. Então, quem se diz que é salvo em Cristo e tem o Espírito Santo não pode ser murmurador. É incoerente uma pessoa crente em Jesus Cristo e que diz ter o Espírito Santo ser murmurador. São características que não podem andar juntas, né? Então é algo que é incoerente essa realidade. Então não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Então se alguém é murmurador, anda assim, só que se queixando, em oposição, em descontentamento, logo não está cheio do Espírito Santo. Porque não é coerente a murmuração com alguém cheio do Espírito Santo. Então, quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno, porque a murmuração ela atrapalha a obra de Deus. E como o professor aqui falou, o nosso irmão Salomão quase destruiu a unidade ali da igreja primitiva, como foi registrado em Atos do Apóstolo, capítulo 6. Né? Então, torna-se um instrumento do maligno para a destruição da igreja, para atrapalhar o avanço da obra de Deus. E contra a obra de Cristo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo. Né? Então, o crente murmurador está dando brecha, está dando permissão para que o diabo possa usá-lo, e usá-lo para atrapalhar a obra de Deus. E assim não é possível um crente murmurador ser um crente alegre, bondoso, agradável, porque isso caracteriza que a sua alma está doente. Então, esse primeiro tópico aí vai falar sobre o que é murmurar, o comportamento dos murmuradores e o crente murmurador, né, que não pode ser cheio do Espírito Santo, pois quem é cheio do Espírito Santo não anda em murmuração. É verdade. Então a gente viu que murmurar significa resmungar, reclamar, e o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição. São qualidades que a gente viu que está dentro do murmurador. O segundo tópico nos diz assim, que murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Então já fala aqui no tema principal do segundo tópico, que é a murmuração, impedimento da primeira geração na terra prometida, que impediu a primeira geração de entrar na terra prometida. Quer dizer, primeiro ponto vai dizer, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Quer dizer, Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Deus escolhe o líder de Moisés e seu irmão, mas o povo, num primeiro aperto que teve, já foi de encontro à direção, já foi contra eles. Diz assim, após experimentar o grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador conduzia para morrer em pleno deserto. Está lá em Êxodo 16, versículo 3. Então, ele já reclama. No primeiro aperto que teve, ele já diz, olha, vocês não estão sabendo governar, liderar, e já queriam tomar essa liderança de Moisés. Já murmuravam contra Deus. Na verdade, ele não murmurava
contra Moisés? Murmuravam contra Deus. Eles estavam dizendo que Deus não era suficiente na vida deles. Que Deus não ia prover tudo para eles. Era melhor estar na escravidão. Isso é murmuração por completo. Nesse relato recebemos que a murmuração sucede à incredulidade. E olha que a gente está falando muito, já está repetindo o que a gente já viu. Quer dizer, que a murmuração sucede à incredulidade. Quer dizer, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. Quer dizer, há uma ausência de fé, você diminui a sua fé ou esquece da sua fé em Deus e passa a dar valor a escolher o mal, quer dizer, a prática da murmuração. Logo, ele diz aqui, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Então, quem pratica a murmuração, ele vai de encontro à palavra de Deus. Deus escolhe o seu líder, Deus escolheu Moisés, escolheu Arão, e eles vão de encontro a isso aí, murmurando, mas contra Deus, não foi nem contra a liderança. Exatamente. Então, observamos aí que essa incredulidade, essa ausência de fé, faz com que muitos ali, principalmente, como foi citado, né, o povo ali do deserto murmurou contra Moisés e Arão, e que de fato foi uma murmuração contra Deus, que é justamente esse próximo ponto aqui, a murmuração contra Deus. Então Deus escolheu líderes para guiar o povo do Egito pelo deserto até a terra de Canaã. E nesse percurso, no primeiro momento de aperto, começaram a murmurar. E vemos aqui em Êxodo 16, 12, né, um exemplo de que mesmo murmurando, Deus ainda ouviu a murmuração do povo. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhe dizendo, Deus dá a ordem para Moisés, entre as 2 tardes comereis carne e pela manhã vos fartarei de pão. Quer dizer, mesmo assim, Deus ainda foi misericordioso e disse, tá bom, eu ouvi a murmuração, vou atender, né? Vou dar carne e vou dar pão. Então, se Deus ainda com a sua misericórdia, né, com a sua piedade e compaixão, tratou o povo ainda e ouviu. Mas aí o comentarista ele vem trazer esse raciocínio. Se Deus contemplou a murmuração do povo e atendeu, era muito melhor o povo, né, ser humilde e dirigir-se a Deus apresentando as suas necessidades. E com certeza Deus iria ver as suas necessidades e iria agir em prol do seu povo. Então, se Deus ouviu a murmuração e veio com providência, então, qual é o ensinamento que nós temos? É que é muito melhor, né, já que Deus contempla todas as coisas, chegarmos a Ele com humildade, apresentar as nossas necessidades nos momentos de dificuldade, né, e Deus com certeza irá nos atender. Se Deus ele é capaz de atender até murmuradores, quanto mais aqueles que se chegam a Ele com fé, né, com humildade, né, e com crendo, né, na providência de Deus. Então é muito melhor dirigirmos a Deus com humildade, né, de forma graciosa, de forma amorosa, como nos ensina em Hebreus capítulo 4, versículo 16. E com certeza Deus irá nos atender. Amém. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema: por que é perigoso murmurar? Ele nos pergunta aqui uma pergunta bem interessante. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz que quem se endurece contra ele e teve a paz. Vamos lá para Jó, né? Melhor ler Jó, capítulo 9, o versículo 4. Jó capítulo 9, versículo 4, Jó 9, vamos ver aqui que... Jó, capítulo 9, estou achando primeiro que eu aí. Jó, capítulo
9, versículo 4. Pode ler pra gente. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é sábio, mas quem se endureceu contra ele e teve paz? Não tem paz. Impossível. Quem tem um coração murmurador não tem paz. Em outras palavras, ele que dizia aqui, não teve paz, né? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Quer dizer, é um ato de impiedade extrema contra Deus mesmo. Ela se torna perigosa, mas por quê? Além de revelar uma ausência de fé, quer dizer, mostra que não existe fé nessa pessoa, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossa vida e no contexto em que estamos. Quer dizer, limita o que Deus tem feito na nossa vida, a gente passa a não valorizar, a não ver. O povo israelita, o povo de Deus, se esqueceu do que Deus tinha feito quando ele estava escravo, da libertação que Deus fez. Então eles se esqueceram, quando estão no deserto, quando chega o primeiro aperto, ele se esquece e murmura contra Deus. Então o murmurador, ele esquece da ação que Deus fez para ele. Esquece. Em outras palavras, está diminuindo esse Deus. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. A gente fica cego diante de Deus. A gente não consegue ver a realidade de um Deus todo-poderoso. Olha só o que a murmuração nos faz. Não lembremos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso que o apóstolo Paulo, veja só, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes lá da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Ele diz, olha, eu vou reunir aqui vocês para que vocês vejam o que acontece para que vocês não sejam destruídos. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, Paulo, olha, está vendo, não façamos o que o povo fez, porque leva à destruição. Bom, a gente viu no segundo tópico, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas a adentrar na terra prometida, a adentrar no céu, a adentrar na glória que Deus tinha preparado. Eles não entraram. Por isso que eles foram, dos que saíram da escravidão do Egito, eles não entraram na terra prometida, irmãos. Exatamente. E já pegando esse gancho, que aquela primeira geração de israelitas que estavam caminhando do Egito até Canaã, né? O terceiro tópico vai dizer murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E assim como aquela geração de israelitas, aquela primeira geração, todas morreram, né? Morreu só, exceto Josué e Caleb, foram os únicos que conseguiram adentrar a terra, né? Porque não murmuraram. Assim também, aqueles na atual geração poderão ser impedidos de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores é o que inicia aqui esse primeiro ponto do terceiro tópico. Examinando aqui números, né, que está registrado também esse episódio dos murmuradores ali, dos israelitas, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram, né, na terra e na terra da promessa. Então eles perderam, não alcançaram o quê? A promessa de Deus, porque foram murmuradores, foram mortos no deserto. Está lá em Números 14, 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência na nossa jornada para a Canaã celestial. Assim como eles murmuraram, e a Bíblia fala lá que eles pereceram no deserto, se prostraram no deserto, eles morreram antes de alcançar a promessa, antes de ter acesso à terra prometida. Isso serve de exemplo para que nós, crentes da atualidade, não sejamos como eles, mas sim que sejamos, como Paulo falou, né? Imitadores, para que assim como ele imitava a Cristo, e não venhamos a imitar
este mau exemplo desses israelitas. Então, eles perderam de vista o propósito. Qual era o propósito? Chegar a Canaã. Por quê? Se deteve nas dificuldades, nos obstáculos, passaram a queixar-se contra a liderança, queixar-se contra Deus, murmuraram e perderam a terra da promessa. E isso que nos sirva de exemplo. É isso que esse tópico vem falar, esse ponto. Para que nós não venhamos perder de vista os propósitos divinos e não alcançar o cumprimento da promessa. Então, que sejamos aí atentos para não fazer este mau exemplo do povo dali de Israel, daquela geração que deixou de entrar na terra prometida. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema o destino dos murmuradores. Qual foi o destino dele? Eu ia falar aqui que, à luz do relato do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertência ao povo lá da Nova Aliança, ao povo lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, ele fala essa advertência. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eles murmuraram e está dizendo, olha, aquele povo murmurou e se perdeu pelo destruidor. Em outras palavras, a consequência que levou a ser destruído não foi por causa de Deus, não. Foi deles próprios. A escolha é nossa, a escolha foi deles. Quem murmura ou quem foge da presença do Senhor, se não se arrepender, vai para o inferno. Se não se converter dos maus caminhos, dos seus pecados, não entra no céu. Não tem como mudar isso, não. Ele diz aqui, isso significa que o crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Quer dizer, o crente, agora é moda ser crente agora. Olha, está na moda ser crente. Agora, ser cristão é totalmente diferente. Ser crente está na moda. Então, mas o que diz aqui? O crente que continua praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Está longe da verdade do Senhor. Está longe mesmo. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. Se não, só é a morte física e espiritual, longe da presença do Senhor. Quer dizer, a murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então você deve olhar como você está vivendo a sua vida. Se ainda pratica murmuração ou não pratica. Se você pratica, deixe essa prática de lado. Acabe com isso e passe a viver uma comunhão com Deus verdadeira, irmão. Exatamente. E para terminar, o último ponto desse terceiro tópico vai falar sobre os males da murmuração. E essa murmuração, como foi falado agora, é o que atrapalha a trajetória cristã e pode impedir de alcançar a Canaã celestial. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, pode trazer contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Olha, quantos males a murmuração ela pode trazer no meio da igreja. Contendas, divisões de ministérios, desânimo, causa desânimo no outro irmão, então causa rebeldia espiritual. Então são muitos males que essa murmuração pode trazer para a igreja, para a comunidade cristã. E esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Então, o murmurador, ele pode causar muitos males para a igreja. Então, tenhamos cuidado com esses murmuradores e que não sejamos murmuradores, porque poderemos a murmuração é um pecado que pode destruir a comunhão da igreja. E é o que Jesus vem alertar lá em Mateus, o que ele vai dizer, que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Quer dizer, não consegue ir à frente, seguir, ele destrói. Então, se tiver murmurador na igreja, ele poderá destruir a comunhão da igreja e a obra do Senhor poderá ali ser prejudicada. Então, ele pode causar essa divisão, que era o que quase aconteceu ali em Atos capítulo 6. Há também um mau caráter espiritual.
Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras, calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de pecado. É impossível, é incoerente, como falei lá no início. Um cristão que diz ser cheio do Espírito Santo ser murmurador. E aquele que é murmurador, com certeza, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem calúnia, não tem mentira, não tem divisão nem contenda, né? Não tem descontentamento. Então, são todos esses males que a murmuração ela pode causar no seio da igreja. E devemos estar atentos para que nós não venhamos ser murmuradores e que nós não venhamos tolerar também os murmuradores em nosso meio. Então, a gente vê nesse terceiro tópico que a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Vamos entrar agora na conclusão da lição. E a gente viu nessa lição, meu amado ouvinte, estudante da palavra do Senhor, que a gente viu que quando a prática da murmuração ela é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida comunitária na igreja local e ao longo da nossa jornada. Ela é perigosa, ela causa grandes destruição, tanto na vida espiritual, como na vida comunitária, como na vida da igreja. Ela nos separa da comunhão com Deus. E é preciso, né, irmão Reis, a gente ter cuidado com isso. Essa lição foi para nos alertar a ter cuidado e não praticar essa onda de murmuração na nossa vida. Exatamente, pois a murmuração ela traz muitos males que podem nos impedir. Por isso, aqui para concluir, não devemos ignorar a advertência, né, da palavra de Deus contra a murmuração. A vontade de Deus é de que participemos de suas promessas. Ele quer que nós venhamos alcançar as promessas. Porém, devemos evitar a murmuração, porque assim como aquela primeira geração de israelitas perdeu a promessa porque murmurou, culpa deles mesmos, é possível que também venhamos a perder a promessa se nos tornarmos murmuradores. Como aprendemos na lição, pessoas de contendas, de mentiras, de calúnias, queixosas, descontentes, o que mostra uma ausência de fé, né? Uma incredulidade. Então, irmão, que essa lição nos sirva de exemplo e de alerta para que nós não venhamos nos tornar murmuradores e que nós não venhamos tolerar murmuradores em nosso meio, porque poderá destruir a comunhão e a unidade da igreja. Então, que Deus possa abençoar cada um, né, que chegamos aqui nesta mais uma lição neste canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? Dê um like, né? Se inscreva também para que o canal possa se fortalecer e que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, e com certeza Deus irá edificar cada um de nós em sua palavra. Que Deus então abençoe a todos e até uma próxima aula. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.